Fala galera, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez, muito obrigado por retornar ao meu canal. Você que ainda não está me seguindo, siga-me aqui nas redes sociais. O link está na descrição do vídeo. Instagram, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. O Twitter é a mesma coisa, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Já chega deixando aquele like esperto, o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Este que é mais um quadro Tudo sobre Flamengo. Nós que estivemos ontem no Jogo das Estrelas, neste sábado, que é um evento maravilhoso e que já está no calendário do futebol brasileiro no encerramento das temporadas, e este foi o encerramento em grande estilo da temporada de 2019. O time do Galinho Zico, recheado de grandes estrelas, venceu dos amigos do Zico pelo placar de 9-5, Maracanã completamente lotado e, é claro, a grande maioria a torcida do Flamengo. Entre as personalidades que estiveram presentes, alguns jogadores que vêm sendo sondados pelo rubro-negro. Casos do atacante Michael, do Goiás, Bruno Guimarães, volante do Atlético Paranaense, e Guga, ele que é lateral direito do Atlético Mineiro. Vamos começar então pelo jogador que tem aí a sua movimentação mais recente, que pode ser decisiva neste final de ano. Trata-se de Michael. Nós conversamos diretamente com o jogador na zona mista do Maraca, e ele, tanto antes da partida quanto após o jogo festivo, revelou que teria uma reunião na noite deste sábado com seus representantes. Os empresários do Michael vieram ao Rio de Janeiro antes do jogador. Ele que chegou um pouco em cima da hora do jogo, mas os seus representantes chegaram bem cedo. E não por acaso, eles se reuniram com a diretoria do Flamengo para ouvir a proposta rubro-negra para o atleta. Existe todo um projeto que foi apresentado aos representantes desse jogador. E esse projeto, essa proposta, foi apresentada na noite de sábado para o próprio Michael, que na zona sul do Rio de Janeiro se reuniu com seus representantes para conversar a respeito da definição de seu futuro. Até porque, juntamente com a proposta do Flamengo, também foram apresentadas propostas de outros clubes que também procuraram o Michael. Casos do Palmeiras e do Corinthians, clubes paulistas que, inclusive, chegaram a um contato com o Goiás, que é detentor dos direitos econômicos do atleta, para saber as reais condições de contratá-lo. O Corinthians chegou a formalizar uma proposta em dinheiro que foi recusada pelo clube esmeraldino. Então, Michael, já de posse desta situação, vai conversar, lógico, e vai decidir, vai dizer para seus representantes, ouvindo deles o que seria melhor para a sequência da sua carreira, o que ele deveria optar. E, ficando a cargo dele, ele vai destinar então aos seus representantes o que negociar com o Goiás em razão da sua liberação. Vale destacar, ele tem contrato até 31 de dezembro de 2023 com o clube goiano. E justamente por conta disso tem que haver um acordo com o Goiás para a liberação. O Goiás, que é detentor de 80% dos direitos econômicos do Michael. Mas a situação é esta: ele já está ciente da proposta do Flamengo para ele, com relação a período de contrato, com relação a bases salariais e até mesmo bônus por produtividade, minutos alcançados dentro de campo por temporada, gols feitos, partidas disputadas e até mesmo títulos conquistados com a camisa rubro-negra. E posso dizer a você, o jogador ficou muito lisonjeado com a proposta efetuada pelo Flamengo, mas até por uma questão de respeito, afinal de contas, ele só está sendo assediado por grandes clubes do futebol brasileiro, entre os quais o Flamengo, pela questão, né, de ter tido as portas abertas do Goiás para que ele pudesse realizar o seu futebol e pudesse aparecer a nível nacional. Lembrando que houve aí um resgate social por conta do Goiás, o jogador que tem um passado muito conturbado e conseguiu dar a volta por cima por conta do esporte e também por conta da oportunidade que teve, e ele é muito grato ao Goiás. Então ele não quer sair e deixar o clube esmeraldino a ver navios. Ele quer algo que seja vantajoso para ele e que seja vantajoso também para o Goiás. Agora resta ao Flamengo entrar em contato e entrar em um acordo
com o Goiás. O Goiás que não quer cedê-lo por empréstimo. A intenção do Flamengo era ter o jogador pelo empréstimo de 1 ano até 31 de dezembro de 2020, com um valor fixado em contrato para aquisição de seus direitos econômicos ao final do período. O Goiás não. O Goiás quer negociar ou toda ou parte que ainda tem de seus direitos, ou seja, os 80%, se alguém quiser fazer oferta por 60%, 50%, 40%, o Goiás até negocia, desde que seja algo vantajoso. O contrato dele prevê uma multa de 50 milhões de reais, lógico, a totalidade dos direitos econômicos, o Goiás, como é detentor de 80%, ficaria com 80% desse montante, ou seja, 40 milhões de reais. O Flamengo até admite adquirir parte dos direitos que pertencem ao clube esmeraldino, mas não mais que 22 milhões de reais por metade dos direitos que ainda estão vinculados ao Goiás, ou seja, 40% dos 80% que o Goiás ainda detém do atleta, lembrando que os outros 20% são do próprio jogador. Então, esta é a situação que envolve Michael. Ele será jogador do Flamengo? Só o tempo dirá, mas a decisão, pelo menos do jogador, é que seria muito vantajoso vestir a camisa rubro-negra. Mas o Goiás aí tem que entrar neste circuito para haver um acordo entre 6 mãos, jogador, Flamengo e Goiás, para que ele possa fazer parte do elenco rubro-negro em 2020. Com relação aos outros jogadores, Bruno Guimarães, também conversamos a respeito da situação do atleta que esteve presente, fez parte do time do Zico, que venceu os amigos do Zico na partida festiva, o Jogo das Estrelas, neste sábado no Maracanã. Ele está ciente do interesse do Flamengo, não foi formalizada nenhuma proposta do rubro-negro para o Atlético Paranaense. No entanto, a intenção do próprio Bruno Guimarães é seguir para o futebol europeu. Ele já estaria palavrado com o Atlético de Madrid. No entanto, o clube espanhol apenas concretizaria essa transferência na próxima janela para transferências internacionais, ou seja, no meio de temporada nosso e intertemporadas europeias entre maio e agosto de 2020. A intenção do Bruno Guimarães é seguir de imediato, quanto antes, já nessa janela de início de ano para o velho continente. Ou seja, se surgir uma proposta de um outro clube europeu de grande porte, do nível de um Atlético de Madrid, é bem possível que o Bruno Guimarães aceite essa proposta. Ou seja, não é intenção do jogador seguir no futebol brasileiro e, se seguir, ele permanece no Atlético Paranaense, onde ele tem contrato, inclusive, até 2022. Para vir para o Flamengo, somente com relação ao empréstimo, por exemplo, para ganhar mais visibilidade, até seguir para um clube na Europa em situações mais vantajosas. Mas o Atlético Paranaense não aceita cedê-lo por empréstimo. Quem quiser tirar o jogador do Furacão terá que adquirir o valor de seus direitos econômicos. E repito, não é interessante para o próprio Bruno Guimarães, neste momento, seguir para um outro clube no Brasil, para ficar vinculado durante um longo período. Afinal de contas, o Flamengo não o contrataria para menos de 3 temporadas, ele que quer seguir de imediato, até porque Renan Lodge, seu amigo, já está no Atlético de Madrid e, diga-se de passagem, fazendo sucesso, e ele vislumbra ter o mesmo destino, ingressando e atravessando o Atlântico para jogar no futebol europeu. E por último, falando a respeito de Guga, jogador com quem conversamos, inclusive, na saída deste atleta do palco maior do futebol brasileiro. Ele que acabou, de certa forma, queimando o filme com a torcida, né? Ele que comemorou o título do Flamengo, postando nas redes sociais, e isso não pegou muito bem para a torcida do Atlético Mineiro, que tem bronca, vale destacar. Flamengo e Atlético Mineiro fazem a maior rivalidade interestadual do futebol brasileiro e, justamente por conta disso, ele teve aqui no Rio de Janeiro um discurso pasteurizado de que ele tem contrato com o Atlético, pretende cumprir este contrato, pretende ainda dar muitas alegrias à torcida atleticana, que até agora não chegou nada a ele com relação a esta circunstância, mas a informação que nós recebemos é de que o próprio Atlético Mineiro teria procurado dirigentes do Flamengo oferecendo o jogador. Guga, lateral direito,
é uma posição que o Flamengo está procurando. O Flamengo desfez de 2 de seus atletas recentemente. Rodinei, que vai vestir a camisa do Internacional na temporada de 2020, será emprestado pelo Flamengo pelo período de 1 ano, com o valor fixado em 4,5 milhões de euros, né? Caso o Internacional, a final do período, queira adquiri-lo em definitivo. Enquanto o João Lucas, jogador que foi contratado em maio ao Bangu, depois de uma bela participação no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, acabou tendo poucas oportunidades e foi negociado ao Sport Clube do Recife, vai atuar no futebol pernambucano. A prioridade do Flamengo, em respeito a jogador para a lateral direita, é o colombiano Orejuela, que está vinculado ao Ajax da Holanda, tem contrato até 2022. O clube, a princípio, poderia emprestá-lo ao Flamengo nos mesmos moldes como fez com o Cruzeiro. Nesta temporada, ele ficou emprestado pelo período de 1 ano e o Cruzeiro poderia até adquirir os seus direitos ao final deste período, pode adquirir até o dia 31, depois disso ele perde a prioridade e outros clubes podem entrar no circuito, e o valor estava fixado em 1,5 milhão de euros para a aquisição de 50% de seus direitos econômicos. Os outros 50% continuariam vinculados ao clube holandês. O Flamengo, logicamente, que está disposto a arcar com essa quantia. A princípio, o Flamengo gostaria de fazer um empréstimo nos mesmos moldes do que foi feito com o Cruzeiro. No entanto, o Ajax, já prevendo que existe o interesse não apenas do Flamengo, mas o Palmeiras também já manifestou publicamente o seu interesse, o Ajax já está disposto a cedê-lo em definitivo. Já que existe concorrência, deve propor aí um leilão pelo atleta e quem pagar mais leva o jogador em definitivo, não pretende reemprestá-lo, a exemplo do que aconteceu pelo Cruzeiro. Então a situação do Orejuela está indefinida, existe um impasse e o jogador, que já esteve até próximo de ser anunciado pelo Flamengo, está cada vez mais distante, justamente pelo interesse de outros clubes em contar com esse atleta. Portanto, este foi o saldão das informações colhidas por nós aqui durante o Jogo das Estrelas, a grande festa protagonizada pelo Galinho Zico, ídolo maior da torcida rubro-negra, partida que já se tornou aí um símbolo, encerramento em grande estilo do calendário brasileiro, jogo que sempre acontece no Maracanã, aqui no último fim de semana do ano, beleza? Quero agradecer enormemente você ter assistido o meu vídeo até o final. Não saia sem antes deixar o seu like, afinal de contas o seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Se quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. O Twitter, a mesma coisa, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Estamos encerrando aqui diretamente da zona mista do Maracanã, mas não vá embora ao final desse vídeo, tem muita coisa aqui para você também saborear. Olha só, além de tudo sobre Flamengo, você tem um comentário sem freio, você tem os gols que eu narro pela Rede Fla, você tem as crônicas que eu já compus em homenagem ao Flamengo, você tem o pós-jogo das partidas do Flamengo realizadas ao longo de 2019. Então, passeie pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas desejando para você um forte abraço, beleza?